Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Enzo Fioretti, faço parte da plataforma Connected Smart Cities e hoje serei o entrevistador do Conecta Talks. Lembrando que o Conecta Talks é uma iniciativa do Connected Smart Cities, que é uma plataforma que acelera o desenvolvimento de cidades inteligentes aqui no Brasil. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com o Giovanni Bernardo, que é o CEO e fundador da Exas Smart City Bureau. Então, bem-vindo, Giovanni, tudo bom? Super obrigado por aceitar nosso convite e bater esse papo aqui com a gente hoje. Olá, bom dia, Enzo. Eu que agradeço, né? O Conecta é um baita parceiro aí, tem entregue uma relevante jornada, né, para as cidades no Brasil e é muito uma honra estar aqui, muito feliz de estar com vocês hoje. Show de bola. A gente super agradece a presença e a gente está nesse intuito de convidar parceiros nossos para participarem dos bate-papos, então super obrigado. Eu acho que para a gente começar, para dar início à entrevista, seria interessante se você pudesse compartilhar um pouco conosco a história da Exas Smart City, como que o grupo vem contribuindo para o avanço desse ecossistema aqui no Brasil. Bom, a Exas tem já aí um pouco mais de 10 anos de mercado, é uma empresa que atua muito focada em consultoria de inovação. Nós iniciamos a jornada 10 anos atrás, ainda esse tema de inovação era muito incipiente, né? Não tinha um grande movimento no Brasil, ou esse tema ainda não estava muito claro, inclusive, o que significava, inclusive, para o setor privado, né? Quem dirá para o setor público. E a gente começou com uma consultoria de inovação, de estratégia, enfim, muito mais voltado para o setor privado, mas nos últimos anos, né, nos últimos 5 ou 6 anos, a gente começou a olhar um pouco mais para o setor público, olhando esse movimento, principalmente de cidades inteligentes, e decidimos aí mergulhar, né, de cabeça nesse ambiente. E com isso a gente tem atuado em diferentes regiões do Brasil, em diferentes perfis de cidades, trabalhando sempre essa lógica, né, da como que a gente conecta, né, pessoas, como que a gente conecta soluções, como que a gente transforma então a sociedade a partir dessas conexões. A gente acredita muito que a conexão é um grande combustível para a inovação. Então, quando a gente consegue conectar diferentes pontos, a gente consegue entender melhor um cenário e, com isso, a gente consegue trabalhar sobre ele de uma forma mais assertiva. Então, essa é uma forma que a gente consegue contribuir trazendo soluções que sejam ajustadas à realidade das pessoas e à realidade do local onde a gente está atuando. Perfeito. É bem interessante a gente conseguir explorar um pouco sobre os temas, sobre como que vocês atuam, porque é interessante não só para a plataforma, mas também para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui hoje. Falando um pouco ainda sobre a empresa, a gente sabe que o slogan de vocês, o propósito, é conectamos pessoas e soluções para a transformação da sociedade do futuro. E eu queria dissecar um pouco mais sobre isso, se você pudesse nos dizer um pouco mais sobre como o poder da conectividade pode contribuir para essa digitalização dos governos, gerando mais oportunidades de negócios e um atendimento mais eficiente para o cidadão. Como que isso impacta, como que vocês sentem isso? Bom, a gente tem acho que dois pontos aí, né, dois aspectos, né? Um aspecto é o aspecto da conexão, que ela é facilitada pela conectividade. Quando a gente fala de conexão, a gente está falando muito nessa ligação, né, entre pessoas, essa ligação entre pessoas e tecnologia, e isso a gente tem tido, né, com isso a gente tem tido uma série de iniciativas, né, de novas tecnologias, soluções que têm ajudado nisso. A conectividade, ela é fundamental porque ela consegue encurtar distâncias, seja para com conteúdo, seja para alguma solução, seja para eu acessar um expert, uma pessoa que eu precise conversar, e isso acaba facilitando algo que há pouco tempo, até no Brasil, se a gente for olhar para a nossa realidade, né, que é um país jovem ainda, é, a gente tinha uma grande dificuldade de que temas como um Smart City, por exemplo, né, cidade inteligente, ecossistema de inovação, né, habitat de inovação, que são temas que hoje a gente se fala muito, que é praticamente comum já, né, para muitas pessoas, principalmente quando a gente fala de governo, mas que isso não chegava no interior, né, isso ficava muito concentrado nas grandes capitais. Então, as pessoas, para acessar esses conteúdos, elas tinham que se deslocar para esses ambientes, né, para poder acessar esse conteúdo. Então, a conectividade, ela vem, por exemplo, para ajudar nisso, acessar o conteúdo. Agora, ela tem um outro aspecto muito importante, do ponto de vista daí de tecnologia mesmo, para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse é o grande ponto, né, que a gente sempre traz dentro de uma visão de cidade inteligente. Uma cidade inteligente é aquela que melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, se eu tenho na conectividade uma forma
de, por exemplo, tornar minha cidade mais segura, de facilitar o acesso à saúde, né, de como a gente passou agora na pandemia, né, de conseguir continuar entregando educação, mesmo com um desafio da presença física, né, nos ambientes de educação. Então, a gente já tem aí uma série de possibilidades de melhoria de qualidade de vida a partir da tecnologia. Agora, sempre o ponto é, a tecnologia ela não é o ponto central, né? Ela é um meio, ela não é um fim, né? O fim sempre é gente, né? São pessoas. É como que o impacto melhora a qualidade de vida das pessoas no fim do dia. Perfeito. Ficou bem mais explícito a importância. Acho que também, seguindo essa linha de raciocínio, seria interessante se você pudesse comentar um pouco sobre alguns cases de sucesso de vocês, algum projeto que vocês acharam interessante e que trouxe um impacto positivo para a comunidade, que seria bem bacana. Eu vou trazer dois cases diferentes, Uhum, e bem distintos um do outro, só para entender até o que a gente faz na prática também. É, perfeito. nós estamos atendendo uma cidade do interior de Goiás, né, que chama Jussara, uma cidade pequena, de 19 mil habitantes, e que ela escolheu a temática de inovação como sendo uma forma de diferenciação daquele território para conseguir conquistar novos investimentos, para poder conquistar novos empreendedores para a cidade, mas também para reter talentos, né, e atrair talentos. É uma cidade que ela, né, como boa parte do centro-oeste brasileiro, ela está muito ligada ao agronegócio, né, mas tem ali um núcleo de confecção, tem um núcleo, um pequeno movimento na região, né, em torno da temática de tecnologia, mas o grande desafio era como que a gente faz com que, ou ajuda, né, com que uma cidade com esse perfil, ela se enxergue nesse cenário, né, nesse mapa, né, do que a gente chama de ecossistema de inovação, né, principalmente com relação à maturidade. E eles conseguiram se enxergar bem, entender que não adianta eu sair de um ponto zero, né, e vou dar um salto aqui, querer ter, sei lá, um parque tecnológico na minha cidade, né, se eu ainda preciso fomentar a cultura de inovação, a cultura de empreendedorismo, né, ou se eu preciso educar as pessoas ainda para isso. Então, eles conseguiram entender esse processo. A gente desenhou um roadmap de ações, né, um planejamento aí em parceria com o Sebrae, lá do estado de Goiás, onde, com uma linha do tempo de 12 meses, né, eles estão conseguindo evoluir, né, dentro desse processo. Eles já se entenderam, já estão realizando eventos de inovação, já tem agora eventos de agronegócio tá com a temática de inovação e tecnologia, então já estão conseguindo entender o seu papel, né, e entender como governo, que lá o cliente é a prefeitura do município, mas entender também, né, o seu papel de ecossistema, né, a sua função ali, como que eu ajudo, então, a educar as pessoas, ao mesmo tempo que eu já trago uma solução, ao mesmo tempo que eu me conecto com outros ecossistemas. E aí, fazendo um paralelo a isso, numa vertical muito diferente, nós estamos aplicando o mesmo conceito de gestão de ecossistema, ativação de ecossistema de inovação ao ecossistema de ecoturismo no Brasil. Em parceria com o Sebrae do Mato Grosso do Sul, nós, principalmente da região de Bonito, que é uma região referência em ecoturismo no Brasil, nós mapeamos 12 dos principais destinos de ecoturismo no Brasil e estamos ajudando eles a se conectarem e formamos aí uma governança desses ecossistemas junto a esse polo de ecoturismo que existe lá. E isso, com isso a gente conseguiu fazer com que esses ecossistemas eles se conversassem entre si, né, eles trocassem experiências, e também trocassem os seus desafios, e um ajudando o outro a se desenvolver, né, a partir da sua própria experiência. Eu tenho aqui um desafio X e o outro já passou por aquela situação, ela consegue ajudar o outro. Aí a gente pega, tá, mas o que isso é, o que isso tem a ver com o ecossistema de inovação, o que isso tem a ver com tecnologia? É que nem sempre tecnologia é hardware e software, né? Às vezes é gestão, são outras formas de atuar. E a inovação está muito conectada a eu fazer diferente o que eu venho fazendo para resolver um problema, né? Ou para resolver um desafio, ou para melhorar uma situação qualquer. E essa integração, essa conexão, essa troca, né, ela é fundamental para um ecossistema ele sobreviva, para que a gente conecte diferentes atores, que eles se complementem e que, com isso, a gente consiga elevar o nível de maturidade daquele ecossistema. Então, só para trazer dois exemplos bem distintos, né, mas que trazem um pouquinho do nosso DNA.
Não, eu acho que é bem bacana porque mostra não só a importância de vocês para esse ecossistema e para a fomentação das cidades terem esse ecossistema implantado, mas uma visão 360. Então, super obrigado por compartilhar esses cases. Agora, um ponto que eu acho que seria bacana a gente comentar um pouco. A gente teve agora, em abril, a primeira edição do CSC GovTech, que foi um recorte do evento nacional, onde a gente focou em empresas e órgãos que prestam soluções para o setor público. Vocês participaram de um painel temático sobre infraestrutura digital, LGPD e a construção da segurança e privacidade online, que foi um tema bastante abordado ao longo do evento. Queria perguntar para você como que foi participar desse debate, quais vocês acham que são os principais desafios para o setor público, quais são os desafios que eles precisam vencer para conseguir efetuar uma migração eficiente de dados para a nuvem? Como que você enxerga tudo isso? Ô Enzo, acho bem importante a gente abordar esse assunto, né, porque nosso foco, né, nosso grande desafio, a nossa missão é sempre ajudar as cidades, né, ajudar os territórios a melhorarem, né, a serem mais eficientes, a se conectarem e a tornar, então, como eu falei no início, a qualidade de vida do cidadão melhor. E o tema digitalização é algo que está naturalmente crescendo muito e que todos têm buscado isso, né? Primeiro que existem duas grandes diferenças aqui. Existe uma diferença entre governo sem papel e governo digital. Muitas vezes a gente olha, né, uma solução digital né, tem aquela percepção de que aquilo ali é um governo digital. Se o meu, para entender, né, a diferença, se o meu cidadão, ou eu como cidadão, eu consigo resolver o meu problema todo digitalmente, ou seja, sem nenhuma interferência humana, ok, eu tenho um governo digital. Agora, se eu uso uma plataforma para me conectar a uma pessoa que está do outro lado, para essa pessoa me gerar uma solução, eu tenho um governo sem papel, porque eu não preciso ir lá fisicamente, né, para resolver um problema. Então, eu consigo lidar, né, com das duas formas. E o que isso mesmo, e as duas andam juntas, né, podem estar em diferentes estágios, né, dentro de uma mesma gestão, mas quando eu olho para uma cidade, o que isso me traz, né? Conectando também com o tema conectividade que a gente falou um pouco atrás, onde os equipamentos, né, através de IoT, diversas tecnologias estão cada vez mais conectados, isso acaba gerando também uma certa vulnerabilidade e acaba trazendo uma atenção para hackers, para pessoas com objetivos não tão republicanos, né, com relação ao relacionamento de dados, né, do cidadão com as cidades. Isso acaba trazendo uma série de riscos. E olhando para isso, e olhando que poucas empresas estavam olhando, né, para as cidades, muito olhando o nível governo de estado, governo federal, que realmente são os grandes demandadores dessas soluções, nós decidimos entrar no mercado também de cibersegurança, né, para ajudar os municípios a tratarem melhor essa questão da proteção dos dados e tratarem melhor a sua proteção, né, com relação a ataques. Porque isso tem crescido muito no Brasil, isso tem crescido muito no mundo, já tem causado grandes prejuízos. A gente ainda vê ataques muito, entre aspas, superficiais, porque é muito mais a dado, mas é um risco de derrubar serviços, né? Porque se eu tenho um serviço de energia conectado, posso estar passivo de ataque. Se eu tenho um serviço de água e esgoto conectado, está passivo de ataque, né? Sistema de semáforos. Enfim, a ficção científica traz muito disso, né? Mostra o potencial desses ataques. E isso aqui são coisas que realmente podem acontecer. Então, a gente traz à luz essa discussão. E foi muito importante no momento, né, porque estamos ali com diferentes cases, né, do pessoal de São Paulo, de Belo Horizonte, e cidades que já estão aplicando esses conceitos, mas que isso ajuda as cidades que estão um pouco mais distantes, talvez, ou que têm mais dificuldade de ter acesso a uma tecnologia, ter acesso a profissionais qualificados que possam atuar nessa frente, a entender que caminhos eles podem buscar. Então, o nosso papel é democratizar também esse tema, aproximar as pessoas desse tema, entender, e as prefeituras precisam entender cada vez mais, né, que é o nosso foco de atuação nesse caso, que eu preciso me preocupar com isso, né, eu como cidade, eu preciso ter essa preocupação, porque, mas eu não tenho dados, mas eu tenho um portal, por exemplo, um sistema único de saúde, que todos os municípios atuam sobre aquela informação. Então, há pouco tempo, né, ano passado, ali, houve uma queda, inclusive, né, do aplicativo lá, a gente não conseguia, em plena pandemia, que as pessoas precisavam de certificado de vacinação para viajar, não estavam com acesso ao aplicativo. Então, isso mostra, né, o quanto esse assunto é importante e o quanto a gente tem que debater sobre ele. Perfeito. Ao longo da sua fala, você comentou algumas cidades, alguns perfis de cidades diferentes.
A gente sabe que vocês já impactaram positivamente os ecossistemas de 23 cidades diferentes aqui no Brasil. Seria interessante, acho que não só para mim, quanto para o público que está assistindo a gente, contar um pouco sobre o perfil dessas cidades, quais foram as principais dores que vocês sentiram em semelhante a essas 23 cidades e como a atuação de vocês ajudou a solucionar problemas que tenham um caráter emergencial nos últimos anos. Bom, a gente tem uma característica, né, de olhar muito para cidades médias e pequenas. Porque, de novo, como nós temos esse objetivo de democratizar sistemas, as cidades grandes elas acabam sendo sempre muito procuradas, né? Todo mundo acaba querendo levar essas soluções, ou elas têm uma capacidade maior de atração, ou de buscar essas soluções. Então, a gente busca muito esse trabalho de médias e pequenas. Nós estamos em Santa Catarina, né? Uma característica de Santa Catarina é também um estado onde temos poucas grandes cidades, a maior cidade do estado, inclusive, não é nem a capital, então a gente tem uma característica um pouco diferente, mas a gente tem atuado em diferentes estados que tem um pouco dessa característica também. O que a gente tem encontrado de desafios, muitas vezes, e aí, olhando pela ótica de governo, é que o governo nem sempre ele consegue ter ou as pessoas ou as tecnologias adequadas para resolver os seus desafios. De uma outra ponta, também tem um desafio que é entender o que o cidadão está na ponta sentindo, né, em relação àquele aspecto, sem um filtro politizado, vamos dizer assim, né? Ou seja, como é que genuinamente eu consigo ter uma percepção do cidadão sem ele dizer, não, eu não gosto desse governo, então eu vou falar mal, ou eu gosto muito, então eu vou falar bem, independente de ele não estar tão bem. Então, a gente consegue se posicionar numa posição mais neutra desse processo e ter uma percepção mais clara dos desafios. E aí, a gente vê uma característica muito distinta, né, em muitos casos, porque algumas cidades têm um desafio muito mais relacionado ao desenvolvimento econômico, outros mais à educação, outros à saúde, segurança, enfim. Mas o que nós temos de comum, né, que a gente percebe de comum, é essa vontade, né, de querer mudar, de querer fazer a diferença. E o que a gente fala é que o cidadão ele não quer mudar de cidade, mas ele quer uma cidade mudada, né, ele quer uma cidade melhor. Então, eu não quero sair da minha cidade para poder encontrar uma oportunidade, eu não quero sair da minha cidade para poder ter um ambiente mais seguro ou um ambiente mais propício, por exemplo, para eu empreender. Mas eu quero que a minha cidade proporcione essas condições. Então, esse é uma questão central. E também está muito conectada a figura do gestor público, né, ou da liderança da cidade, que não necessariamente é o gestor público, que está engajada com esse processo de transformação, independente de uma visão de curto prazo. Porque quando eu conecto a minha ação só ao curto prazo, eu perco esse horizonte, o impacto que isso pode gerar no futuro. Então, eu tenho que começar do contrário, tenho que ter uma visão de longo prazo, né, e quando eu traço essa minha linha de chegada, eu traço a minha rota, e aí qual é o meu ponto de largada. E isso a gente tem ajudado as cidades, né, nesse aspecto, tanto no ambiente de ecossistema de inovação, quanto na lógica de cidades inteligentes, quanto em outras tecnologias. E um outro aspecto importante, um grande desafio do gestor público é como que eu coloco os meus planos em prática e como que eu garanto que esses planos estão acontecendo e gerando resultado. Uma das nossas atuações também é em governança, da porta para dentro do governo, onde nós ajudamos os governos a melhorarem a sua gestão através de um bom acompanhamento de planejamento, de indicadores, de trazer realmente a prática de governança, naquilo que a gente vê muito forte na governança corporativa, para dentro de uma lógica de governo, para ajudar que o governo realmente consiga atingir os seus objetivos, consiga realmente gerar o resultado, né, e o impacto que ele deseja. Porque eu não acredito que ninguém vá para uma posição de gestão pública para passar tempo ou para simplesmente ir lá receber um salário, ou seja lá o que for. Tem uma intenção muito forte de gerar impacto, de gerar resultado, de deixar legado, né? Então, essa, né, a nossa atuação, e é o que a gente tem visto crescer muito no Brasil, né? Isso é muito positivo. Eu sempre falo que a transformação do país ele começa pelas cidades, e não vai começar de cima para baixo, porque o país é muito grande, né? É muito difícil conseguir fazer que uma ação pensada em Brasília, ela vai chegar aos 5.700 municípios. Isso é um grande desafio. Então, o papel, né, de empresas como nossa, o papel de projetos como o da Necta, né, com os eventos, com plataforma e tudo mais, é ajudar com que essas soluções, que essas tecnologias, que esses frameworks, que essas metodologias, né, que esses conceitos, que eles cheguem na ponta, que eles cheguem, né, e se espraiem pelo país. Então, de novo, só para fechar, né, de forma objetiva, existe uma intenção muito forte de gerar resultado,
existe um desafio muito grande de conseguir que com meu time ou com as minhas soluções eu consiga fazer isso, então existe uma busca de ajuda, né, de ambientes como esse que a gente está falando aqui, para ajudar a resolver esses desafios, né, e existe um foco muito grande, né, em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, o grande desafio, acho que ainda, né, a gente quer, uma coisa que o setor privado vem vivendo no Brasil também, é ter pessoas e ter soluções adequadas para conseguir vencer esses desafios. Perfeito, você falou super bem. Eu só queria ressaltar um ponto que você comentou que eu nunca tinha tido essa visão de que a perspectiva de mudar de baixo para cima faz muito mais sentido do que mudar de cima para baixo, então é muito mais interessante a gente aplicar esse conhecimento nas cidades menorzinhas antes de chegar em Brasília e fazer um projeto federal, por exemplo. Então, uma perspectiva que eu nunca tinha tido, então foi bem bacana conversar com você e ter esse insight aqui hoje. Antes da gente finalizar, Giovanni, eu tenho uma última pergunta. A gente tem uma tradição aqui no programa da última pergunta ser um pouco fora da caixa. Então, eu queria perguntar para você, se você pudesse criar uma cidade inteligente do zero em um local inexplorado, qual elemento inovador você incluiria para torná-la verdadeiramente única e pioneira? Olha, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Porque realmente é um grande desafio. A gente tem visto no mundo inteiro surgindo iniciativas de cidades sendo construídas do zero, Uhum. a partir da lógica de uma cidade inteligente. Mas o que eu vejo que às vezes esses projetos têm falhado é que foca muito na tecnologia. Uhum. E eu tenho que, se eu fosse fazer uma cidade hoje do zero, o meu foco seria primeiro nas pessoas. Como que eu consigo trazer as pessoas para um ambiente onde elas possam viver bem, onde elas possam trabalhar, onde elas possam se divertir, né? E elas possam ter uma qualidade de vida diferenciada. E a Uhum. base de tudo isso muito, muito forte é a educação, né? Então, se eu pudesse realmente construir uma cidade do zero, o meu foco principal seria atuar sobre a educação, né, no sentido de trazer esses temas já desde a base, desde o berço, né, de trazer empreendedorismo. E empreendedorismo, então, a gente não fala de abrir empresa, CNPJ, fala de uma Uhum. mentalidade empreendedora, né, que, ou Sim, seja, claro. são as pessoas que não se conformam frente aos problemas, que elas vão sempre buscar uma solução para aquele problema ou enxergar uma oportunidade frente a um problema. Então, de trazer essa mentalidade, né, de fazer ajudar que as pessoas elas pensem fora da caixa, como foi a pergunta que você fez aí, tá, mas por que eu estou me vitimizando com relação a esse problema? Por que eu não atuo sobre ele? Né? Então, a gente tem Uhum. essa Claro. mentalidade de não aceitar, né, o status quo, e estar sempre buscando algo diferente, mas, claro, de ter um ambiente onde isso seja proporcionado em todas as esferas, né? Porque o grande papel, né, de um governo, ele primeiro, gerar facilidade para as pessoas, né? Não atrapalhar o desenvolvimento, ou seja, ele ser um vetor de desenvolvimento e não ser uma trava. Então, se eu crio um ambiente adequado para isso, né, onde eu não tenho barreiras de relacionamento entre cidadão e governo, né, não cria esse distanciamento, esse encastelamento, onde eu consiga proporcionar um ambiente de qualidade de vida adequado, né, onde as pessoas possam se expressar, onde as pessoas possam relacionar com a cidade, onde elas possam trazer os seus desafios, né, dentro de um ambiente onde todos colaborem, né, e a gente consiga criar esse ambiente e onde as pessoas têm condições de desenvolverem os seus sonhos, onde elas têm condições de desenvolverem os seus projetos de vida, né, porque no final das contas é isso que vale, né, Com o que a certeza. gente deixa, né, para a vida não é aquilo que a gente construi de material, mas sim um legado, né, de entregas, de dedicação, de colaboração, né, e de impacto na vida das outras pessoas. Não é uma questão objetiva, né, não é uma visão urbanista, né, mas Uhum. é uma visão mais humanizada, né, de todo esse processo de construção das cidades ideais. E para fechar, eu acredito que isso é possível numa cidade que já exista, não precisa que a gente construir uma cidade do zero. É só a gente ter uma visão de longo prazo, sem esperar somente o resultado de curto prazo, porque Uhum. no Brasil a gente tem um grande desafio, né, são as eleições a cada 2 anos, isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento das cidades, mas, então, quando a gente tem cidades com pensamento, né, com planos de Estado, não planos de governo, né, com planos de Estado, com visão de longo prazo, a gente consegue perceber o impacto disso, a transformação que ocorre, né, nas cidades e o impacto que isso gera para as pessoas.
É bem bacana, você comentou um ponto que eu compactuo 100%, que é a questão da educação. Acho que a educação tem que ser a base, a fundação de diversos projetos, sejam eles em conceitos de smart cities, ou de engenharia, ou do que sei lá que for. Acho que a educação tem que ser sempre a base que prioriza e norteia os projetos e as ações aqui no Brasil. Então, eu particularmente também penso isso e acho isso. Eu queria agradecer, Giovanni, mais uma vez a sua participação hoje aqui no nosso bate-papo. Não sei se você tem algum último comentário, alguma última coisa para falar para o pessoal que está assistindo a gente. Então, só agradecer, né, a vocês, a Necta, a parceria aí que nós temos, né, esse ano estaremos juntos novamente, e Uhum. dizer que para todos aqueles que estão assistindo, né, que são gestores públicos, né, ou que são ativistas dentro dos ecossistemas de inovação, né, que nós temos aí diversos atores, né, de instituições de ensino, de startups, de grandes empresas, de investidores, né, de instituições de fomento, então tem muita gente envolvida com isso, deixar um desafio para que essas pessoas elas saiam, né, do seu ponto de conforto, da sua zona de conforto, e busquem o diferente. E estar em eventos, né, como os eventos da Necta, estar em eventos como o Startup Weekend, como vários eventos que a gente vê Brasil afora, isso faz com Uhum. que as pessoas elas se posicionem de uma forma diferente, que elas se posicionem em diferentes, de forma diferente em frente aos seus desafios, aos seus problemas. Então, saia da sua zona de conforto e corra atrás que as coisas acontecem. Perfeito, pessoal. Fica aí a dica do Giovanni. Saiam da zona de conforto e visitem os eventos que tratam sobre esses temas. Eu queria agradecer também a todos pela audiência desse episódio e até o próximo Conecta Talks, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, Giovanni. Tchau, tchau.